E para que nós possamos fundamentar a nossa palavra de hoje, eu peço que vocês abram a Bíblia em Salmos 139. A minha versão, a NVT, Salmo 139, a partir do versículo 1. Ó Senhor, Tu me examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, lá estás. E se eu desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer e habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que me tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. A escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, quando eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Ó Deus, é impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda está comigo. Ó Deus, quem dera destruísses os perversos, afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam o teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com toda a minha força, pois teus inimigos são meus inimigos. Examine-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e me vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende. E conduz-me pelo caminho eterno. Se você puder abrir em 2 Coríntios 13, 5... Diz assim: examine-me a si mesmo e verifique se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. A minha expectativa é que, uma vez que se examinarem, reconheçam que não fomos reprovados. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Pai, por este momento, eu te agradeço por esta noite, Pai. E peço que o Teu Espírito Santo, Ele guie cada palavra, guie cada momento dessa noite, Pai. Que esteja de acordo com aquilo que o Senhor quer, que seja transmitido nesta noite, Pai.
e que o ouvido das pessoas estejam atentos e sensíveis para ouvir o que o Espírito Santo tem para nos revelar. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, esses dois primeiros versículos, não, essas duas primeiras passagens é basicamente a base da ministração de hoje. O Salmo 139, ele nos revela um Deus que ele é onisciente. Se nós pegarmos do versículo 1 ao versículo 6, você vai ver que Deus sabe tudo a meu respeito, que Deus sabe tudo ao seu respeito, que Deus sabe o meu pensamento, Ele sabe o seu pensamento, Deus sabe tudo. Cada palavra, cada caminho, antes mesmo de eu proferir, Deus já sabe o que eu vou falar. Ele nos revela também um Deus onipresente, um Deus que está em todo lugar, do versículo 7 ao versículo 12. Não importa se eu subir aos céus ou se eu descer aos mortos, lá estará Deus. Não importa se eu me esconder num lugar fechado e escuro, Deus ele vai me enxergar. Porque Deus ele transforma a escuridão em luz, porque Deus é luz. É um Deus onipresente, Ele está em todo lugar. Se eu me transportar daqui para o outro lado do oceano, lá estará Deus. Fisicamente e espiritualmente, Deus está em todos os lugares. E ele revela também um Deus onipotente. No versículo 13 ao 16, principalmente. Ele nos revela um Deus onipotente, um Deus todo-poderoso, um Deus que pode tudo, um Deus que me criou, um Deus que criou você. Um Deus que nos criou, um Deus que criou um mundo do nada. Apenas com uma ordem, que haja luz, que haja animais, que haja tudo aquilo que nós vemos de natural. Um Deus todo-poderoso. Se isso não é poder, nós não podemos dizer o que é poder. Então eu li o 139 justamente para mostrar para vocês que nós temos um Deus, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente e que Ele é onipotente. E Ele nos revela um Deus que nos conhece, e nos conhece por completo. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Ele saberia que eu estaria hoje aqui, saberia que você estivesse aqui hoje. Nós não sabemos, mas Ele sabe. É um Deus que nos conhece por completo. E é por isso que Davi fala no versículo 23 e no 24, que é o versículo base para a ministração. Davi faz uma oração decisiva na vida dele. Faz uma oração talvez a mais importante para a vida dele. Ele pede para que Deus examine o coração dele e veja o que há que desagrada a Deus. E que mostre o caminho para que ele possa seguir um caminho reto, para que ele possa se arrepender e transformar a sua vida, e tomar um novo rumo, um novo roteiro na sua vida. É um convite para Deus sondar o coração e conduzir, tirar tudo aquilo que está errado. E isso não é apenas ser conhecido por Deus. Não é apenas Deus nos conhecer. Isso fala muito mais de nós permitirmos que Deus nos transforme e nos corrija daquilo que nós fazemos de errado. E é por isso que nessa noite o nosso tema é quem eu sou. Quem eu sou. Quem eu sou? Quem é você? Tu vê que essa é uma pergunta bem íntima. Eu poderia ter pedido para colocar quem sou eu. Mas quando eu falo quem sou eu, fica algo impessoal. Parece que eu estou pedindo para o Leandro. Ô Leandro, quem sou eu? Né? Adriano, quem sou eu? E se eu pedir para uma pessoa que está aqui hoje, eu não conheço a todos,
mas que já me viu, que sabe meu nome, e perguntar quem é o Cléo. Ele vai falar, o Cléo é aquele um que congrega aqui com nós. Talvez ele não saiba nem aonde eu moro. Talvez ele não saiba quem é a minha família. Mas se eu pedir para um amigo meu, ele vai falar, não, o Cléo, ele congrega com nós já faz tempo, ele é lá de Itaipulândia, né? Ele é casado com a Ângela, tem o Davi, tem o Arthur. E conforme eu for pedindo para as pessoas mais próximas de mim, mais revelador vai ser. Se eu pedir para o meu filho, se eu pedir para o Davi, ele vai falar, o Cléo é o meu pai, né? É uma pessoa que trabalha, é uma pessoa honesta. Às vezes ele é enérgico, mas ele é meu pai. E se eu pedir para minha esposa, ela vai poder contar muito mais detalhes de mim. Vai poder contar intimidades sobre mim, algo que eu falo apenas para ela, segredos que eu conto apenas para ela. Ela conhece. Ela conhece quais são os meus sentimentos. Ela conhece do que eu gosto. Ela conhece as minhas dificuldades. É com ela que eu me abro. Ela sabe muito mais sobre mim, sobre a minha intimidade. E aí eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Não é o tema da noite, mas se você tem um cônjuge, o seu cônjuge, abaixo de Deus, é a pessoa que você deve ser o melhor amigo. O seu esposo ou a sua esposa deve ser o seu confidente. Se você acha que o seu amigo ou a sua amiga é mais importante do que o seu cônjuge, você está no caminho errado. Mas voltando para a palavra, então quanto mais perto, mais íntimo, mais sabe sobre mim. Mas quem eu sou de verdade? Quem eu sou? Essa é uma pergunta muito mais profunda, mais silenciosa, muito mais intimidante. Porque se você parar com toda a sinceridade, com toda a honestidade, e perguntar quem eu sou, e for sincero e honesto, você vai perceber que tem coisas que o seu cônjuge ou que aquela pessoa mais íntima de você, ela não sabe. Quer ver? Quando você vai dormir, você que é casado, quando você vai dormir, depois do boa noite, você fecha seus olhos. E naquele momento, entre fechar seus olhos e adormecer, o que você tem pensado? O seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo, ele não sabe o que você tem pensado. E é uma pessoa que você tem mais intimidade. É uma pessoa que está dividindo a cama com você. Não tem ninguém e nada entre vocês dois. Mas ela não sabe o que passa no seu coração. Ela não sabe o que passa na sua mente. Então quem sou eu? Quem sou eu verdadeiramente? Quem sou eu? Só eu e Deus sabemos. Tem coisas que Deus sabe mais de mim, sobre mim, do que eu mesmo. E é esse confronto que eu quero trazer hoje. É essa reflexão. Quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu quando eu tiro os meus rótulos? Quando eu tiro as minhas máscaras? Quando eu tiro as minhas funções, os meus cargos? Quem sou eu fora da empresa? Intimamente. O versículo 23 e 24, ele diz que o Senhor, ele sonda o meu coração. E ele examina. E ele sabe, inclusive, os meus pensamentos. Vocês pararam para pensar? Ele sabe os meus pensamentos. Isso que você está pensando agora, nesse momento, neste exato momento, Deus também sabe.
se você está pensando no culto, na palavra, se você está refletindo naquilo que está sendo ministrado, Deus sabe. Se você está pensando lá fora no que vai jantar depois, Deus sabe. Se você está pensando no problema que você vai resolver no serviço amanhã, Deus sabe. Se você está pensando nos seus problemas, nos boletos, Deus sabe. Deus sabe todos os nossos pensamentos. E eu te pergunto, esses pensamentos têm agradado a Deus? O que está no meu coração, o que está no seu coração, tem agradado a Deus? O que eu vivo é o que está no meu coração. E Deus se agrada disso? Muitos de nós fazem coisas para Deus. Trabalhamos na obra, né? Temos o pessoal do presbitério, temos o pessoal da liderança, temos o pessoal que ajuda a liderança. Mas fazemos muitas coisas para Deus. Mas nós vivemos a partir daquilo que nós fazemos para Deus? Cantar no louvor, servir, trabalhar, ajudar, né, os atalaias, o pessoal aqui do templo. Estar na igreja não necessariamente não precisa trabalhar em qualquer função, mas estar aqui sentado na igreja. Mas ainda assim estar distante de Deus. Fazemos muitas coisas para Deus, mas nós estamos vivendo aquilo que nós fazemos para Deus? Quanto maior o cargo dentro da igreja, maior a responsabilidade. Se eu estou no presbitério e não me comporto como um presbítero, de que adianta? Mas também atinge aqueles que estão sentados e que não estão com nenhuma função na igreja. Porque a partir do momento que você vem para uma igreja evangélica, você é crente. Eu demorei muito tempo para falar que eu sou crente. Normalmente eu sou evangélico, porque parece ser, sei lá, estereotipo diferente. Mas eu sou crente, porque crente é todo aquele que crê em Cristo. E quando um crente, ele faz qualquer coisa errada, a sociedade monitora. E é o nome de Jesus que vai para o lixo. Então a responsabilidade é de todos. Muitos fazem coisas para Deus, mas será que vivem aquilo que fazem? Ou apenas é um rótulo, apenas é uma máscara? Apenas está aqui cumprindo um papel. Eu vou lá na igreja porque eu preciso bater ponto hoje. Eu posso colocar um uniforme de um time de futebol qualquer, mas isso não me transforma em jogador de futebol. Eu posso estar vindo na igreja, mas isso não me transforma em um crente. Eu posso estar vindo aqui todo domingo, mas se eu não viver aquilo que eu aprendo aqui, não me transforma num cristão. E é triste, porque daí você está perdendo tempo e está se enganando. Porque se eu venho no culto todos os domingos, se eu vou em todos os eventos da igreja, mas eu não vivo aquilo que eu aprendo, você está perdendo seu tempo, porque Deus, Ele conhece o que nós temos no nosso coração. Não é aquilo que nós fazemos para a sociedade.
não é aquilo que eu faço para os outros verem. No mesmo dia vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição. Mateus 7, 22, 23. Desculpa, Nicolas. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Está aí o que eu falei. Não adianta vir no culto todo domingo e participar de todos os eventos da igreja, se o seu coração ainda não está convertido. Se o meu coração não está convertido, não adianta vir bater ponto na igreja para o pastor ver que eu vim aqui. A igreja, ela não dá uma estrelinha para quando eu participo do culto. Mas se o meu coração está aqui, assim sim eu agrado a Deus. É dura essa palavra, mas Jesus, ele é muito direto em falar. Portanto, então, eu gostaria que você refletisse. Será que o que eu faço para Deus é quem eu sou em Deus? O que eu faço para Deus é o que eu sou em Deus? Eu falo assim: Cléo, mas tu falou que não adianta eu vir todo domingo, que não adianta se o meu coração não estiver aqui, mas como eu vou saber se o que eu faço está correto ou não? Como eu vou saber se o que eu faço agrada a Deus? Como eu vou saber isso? É fácil. É fácil de entender. A minha vida, a tua vida, ela glorifica a Deus ou ela apenas se adapta ao Evangelho? A minha vida se glorifica a Deus? Eu realmente tenho vivido em Cristo? Ou estou apenas adaptando as minhas necessidades ao Evangelho? Glória a Deus, aleluia, amém, irmão. Isso daí não me leva para o céu. Não adianta eu falar. Não adianta eu participar dos cultos. Não adianta eu fazer um faz de conta. Não adianta eu querer me mostrar para a sociedade. É como eu digo, dentro da igreja é fácil ser crente. Dentro da igreja todo mundo dá paz. Dentro da igreja tudo é aleluia, amém, glória a Deus. Na sociedade, no meu íntimo, como que é? Eu estou vivendo? Aquilo que eu vivo glorifica a Deus? A fé que eu vivo me transforma ou apenas me conforta? Como assim? A fé que eu vivo me transforma ou me conforta? Como que você vem para a igreja? Quando você precisa de alguma coisa? Como que eu venho para a igreja? Quando eu preciso de alguma coisa? Quando eu preciso de uma oração? Quando minha vida está virado dos avessos, que não tem mais jeito, eu vou procurar o pastor. Eu vou procurar uma igreja. Quando meu casamento está arrebentado, eu vou procurar uma igreja. Tá certo, tem que procurar mesmo. Mas não só nesse momento. Não só quando eu
tenho necessidades, não só quando eu preciso ser confortado, não só quando eu preciso de uma palavra de conforto. A minha fé tem que ser constante todos os dias, quando eu estou triste, quando eu estou alegre. Porque Deus, Ele está conosco a todo momento. Não apenas quando eu estou triste, mas também quando eu estou feliz. Se eu estou feliz é porque Deus está comigo. E a pergunta-chave, aquela que, se fosse no show do milhão, valeria 1 milhão. Mas como nós estamos falando de salvação e de Cristo, ela vale muito mais do que 1 milhão. Se Jesus voltasse, eu estaria vivendo como alguém que espera por Ele? Lembram da parábola das 10 virgens? A minha lamparina está com óleo? Eu estou preparado? Lá no livro de Mateus, no capítulo 24, diz assim: ninguém sabe o dia e nem a hora. Nem os anjos e nem mesmo o Filho. Somente o Pai. Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu não sei o meu dia e eu não sei a minha hora. E ninguém aqui sabe o seu dia e essa hora. Ainda que esteja sofrendo com uma doença terminal, você não sabe qual é seu dia e qual é sua hora. Esse mês mesmo, eu vi uma manchete, não abri a notícia, não li a notícia, de uma mulher que estava tirando férias na casa dos pais, se eu não me engano, lá no Nordeste, ela é do Mato Grosso, deitada numa rede, e a marquise caiu, a pilastra que segura a rede, quebrou, normalmente é de concreto, quebrou, bateu nela e ela morreu. Descansando numa rede de férias, com saúde. Não sabia que era aquele momento. E assim acontece, recém-nascido, pessoas com 100 anos, pessoas de meia idade, alguns com doença, outros por acidente, outros por fatalidade. Todo dia, toda hora, todo momento, chega a hora de alguém. Quando Jesus voltar, se nós estivermos vivos ainda, subiremos junto com Ele. Mas até lá, nós temos uma vida aqui na terra. E nós temos um propósito, porque Deus nos fez com um propósito. E o propósito de Deus era, ou melhor, é, que nós sejamos semelhantes a Jesus. E essa é a pergunta que você precisa refletir e fazer. Se Jesus voltasse, eu estaria vivendo como alguém que espera por Ele? Como alguém que espera pela sua volta? Em Romanos 8, 29, pode projetar, faz favor? Pois Deus conheceu de antemão os seus predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Pode ir projetando Efésios 2:10, faz favor. Então, em Romanos, nós entendemos que o propósito da salvação, ela não é apenas ir para o céu. Ir para o céu é a consequência da salvação. Mas é sermos transformados enquanto nós andamos aqui na terra. Sermos semelhantes a Cristo. Sermos imagem de Cristo. E quem Cristo era? Cristo era amor. Nós devemos pensar como Cristo. Nós devemos agir como Cristo. Nós devemos perdoar como Cristo. E Efésios 2:10, pois somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Nós fomos criados para uma vida de propósito. Então a nossa salvação, ela não é depois da morte.
A nossa salvação, ela começa com a transformação da minha vida, da sua vida. A nossa salvação, ela começa com a transformação da nossa vida. Marcelo falou que domingo passado foi um dos melhores cultos que ele ouviu. Você lembra qual era o tema? Lembra? Deus quer nos matar. E o que o pastor falou sobre isso? Deus quer nos matar. Impactante. Poxa, Deus quer me matar? Sim, Deus quer nos matar. Nos matar para essa vida, porque Ele quer ver nós salvos. E é isso que essa palavra de hoje vem de encontro com aquilo que foi pregado no domingo passado. Nós devemos mudar o nosso rumo, a nossa rota. Nós devemos, como é que diz o GPS? Recalculando rota. Nós devemos olhar para dentro de nós e vermos se tem alguma coisa que precisa ser mudada. E é por isso que Davi fala: examine, Senhor, o meu coração e revele a mim se tem algo que está errado, para que eu possa mudar. Porque a minha salvação não começa quando eu morro nessa terra fisicamente. Ela começa na minha caminhada com o Senhor. Ela começa seguindo os passos de Jesus. Ali que começa a minha salvação. Como o pastor disse no domingo passado, depois que morreu, infelizmente, não existe purgatório. Não adianta rezar pela alma que já se foi. O seu tempo já passou. A oportunidade é agora. É enquanto estamos vivos e respirando que nós devemos tomar essa decisão e tomar essa atitude de mudar de rumo. 2 Coríntios 13, 5. Por favor, Nicolas. Examinem a si mesmos, eu me examinar, e verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Eu falo que eu creio em Cristo, eu estou praticando, eu estou caminhando, eu estou agindo igual Cristo. Assim, poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Vocês entenderam essa passagem? Entenderam o que Paulo está dizendo? A profundidade que é essa passagem, a profundidade que é esse versículo. Examinem a si mesmo e veja se eu estou andando de acordo com Jesus, de acordo com a palavra. Eu estou seguindo aquilo que eu tenho aprendido? Porque se eu não estiver, eu já fui reprovado. Sabe o que é ser reprovado? Não é ser reprovado na escola que eu tenho a chance de fazer novamente o próximo ano. Não é perder um emprego que eu posso procurar outro. É ser reprovado por Deus. É ser reprovado pelo Criador. É ser reprovado por aquele que deu a vida por mim e por você. Examine-me e veja se eu estou vivendo conforme eu deveria. É muito fácil eu falar que eu sou crente, mas eu pratico? Irmãos, a maior mentira não é dizer que Deus não existe. Sabe qual que é a maior mentira? É dizer que está tudo bem, está tudo certo. Eu estou indo para o culto, está tudo certo. Não tem nada de errado. Quem fala que Deus não existe é um ateu. É um incrédulo. É alguém que não conhece a palavra. Mas se eu conheço a palavra, e quando não está tudo certo, eu falo que eu estou tudo certo,
eu estou desprezando o poder de Deus. Porque eu estou falando, Deus, eu não preciso da sua ajuda. Se eu falo que está tudo certo, quando não está. E Deus quer pessoas humildes, pessoas que tenham sabedoria e arrependimento. E o arrependimento não é com culpa. O arrependimento é para mudar de direção. Tem uma grande diferença. A maior diferença entre Judas e Pedro é que Judas teve remorso por trair Jesus. E Pedro teve arrependimento por ter deixado Jesus. Quando Judas traiu Jesus, ele teve remorso e saiu e foi se enforcar. Quando Pedro ouviu de Jesus que antes que o galo cante pela terceira vez ele teria negado Jesus, e que ele negou, e assim que ele negou a Jesus, o galo cantou, ele saiu chorar amargamente, porque ele teve arrependimento daquilo que ele fez, que ele prometeu algo e não cumpriu, por mais que Jesus sabia. No coração de Pedro estava que quando ele falou, ele pensou que iria conseguir cumprir. Não conseguiu cumprir, mas ele se arrependeu. E qual é a grande diferença? A diferença é que o remorso de Judas levou ele para a morte. Mas o arrependimento, o reconhecimento de Pedro, trouxe alegria para a vida dele, trouxe vida, transformou almas, converteu pessoas. Quando ele estava pescando e Jesus chamou eles e sentou do ladinho de Pedro, parece que eu vejo assim sentado do lado do Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes da negação. Ali Pedro entendeu que ele tinha sido perdoado. Ali Pedro entendeu que ele teve a alegria de viver de novo. E é isso que eu quero trazer para você hoje. No seu íntimo, quem eu sou? Me examine. Será que não tem nada em mim que eu preciso me arrepender? Será que está tudo certo? Está tudo certo. Não preciso de nada. Deus, Ele não rejeita quem se arrepende. Deus rejeita quem trata com indiferença os seus erros. Em João 3, ele vai falar que o amor de Deus, ele é tão grande que ele trata nós como filhos. Quem é pai, quem é mãe, sabe que por mais que o filho erre, ele é perdoado. O filho pode errar, ter uma vida torta, mas ele é amado pelo pai e pela mãe. E se você não é pai nem mãe, mas você é filho, você sabe que isso é verdade. Porque quantas vezes você já errou e seus pais te perdoaram? E João, em 1 João 3, ele fala justamente isso. Quão grande é o amor de Deus, que Ele nos trata como filho. E hoje você pode decidir mudar. Hoje você pode ter uma transformação na sua vida. Porque não é o seu erro, porque não é o seu passado que vai determinar quem vai ser você no futuro. Você é uma nova criatura. No começo eu falei que todos nós já somos mais do que vencedores. Em 2 Coríntios 5,17, Nicolas, por favor. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Tudo aquilo já se fez novo. Você é nova criatura se você está em Cristo. Se você decide que é uma nova criatura. Se você decide que quer deixar
aquilo que não agrada a Deus para trás. Já estou indo para o final, se você quiser subir, Wanda. Por isso eu peço mais um momento de atenção. Esqueça quem está aí do seu lado. Esqueça quem está, aquilo que você tem lá fora, a sua casa. Tudo aquilo, a hora que você sair aqui do culto, vai continuar lá. Mas você pode, se é algum problema, você pode enfrentar ele de uma maneira diferente quando você está em Cristo. Então esquece todas as coisas, esquece quem está do seu lado. Faça de conta que você está lá, deitado na sua cama, de olho fechado, pronto para dormir. E olhe para dentro de si. Olhe para você, olhe para o seu interior. Quando eu estava preparando essa ministração, você sabe que quando nós preparamos uma ministração, a primeira pessoa que é ministrado é quem está preparando, porque ela é confrontada com muitas coisas. Olha para dentro de si. Faça essa reflexão. O que você tem vivido? O que você tem vivido no seu íntimo? Eu não estou perguntando o que você tem vivido na sociedade. Eu não estou perguntando o que você tem vivido na sua empresa. Eu não estou perguntando no seu serviço. Eu não estou perguntando o que você tem vivido quando você vem para o culto e cumprimenta um irmão e dá um sorriso. Não. O que você tem vivido verdadeiramente. E não esqueça, nesse momento você não pode mentir, você não pode ser desonesto, porque Deus, Ele sabe o que está no seu coração, porque Deus, Ele sabe o que você tem vivido. Então faça um favor para si mesmo, reflita, pense por um momento. Se você quiser fechar seus olhos, pensa, o que você tem vivido? O que eu tenho vivido agrada a Deus? Se Jesus voltasse hoje, eu estava pronto e esperando Ele? Ou eu tenho coisas para consertar? Só que eu tenho algo muito feliz para falar para vocês. Um coração arrependido é um coração aquebrantado, e um coração aquebrantado é um novo coração. É um coração que Deus quer perto dele, é um coração que Deus cuida. Quem sou eu quando eu olho para dentro de mim? Jesus busca pessoas alinhadas com o seu propósito. A salvação começa com a nossa caminhada hoje, nesse momento. Ela não começa num leito de hospital, ela não começa dentro de um caixão. A nossa salvação é hoje. Hoje você precisa decidir seguir a Cristo. A salvação não são palavras ditas altas para todo mundo ouvir. Eu creio em Jesus, glória a Deus. Se o coração não estiver aquebrantado por Jesus, de nada vale. A salvação é aquilo que é vivo no meu coração. Ali sim vai determinar a minha salvação, o que está no meu coração, e não o que eu pratico para os outros olhar. Precisamos entender que a nossa salvação não depende de torcida aqui na terra. A nossa salvação depende da graça de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos que temos um Deus, nós cremos que temos um lugar esperando por nós, e que essa vida é uma vida passageira. Talvez essa noite o Espírito Santo tenha te mostrado caminhos que precisam ser ajustados, áreas que tinham sido esquecidas.
e que já se acomodou com a rotina do dia a dia. É tanta correria, é tanto serviço. Parece que o dia não tem mais 24 horas, parece que o dia só tem 12 horas, não dá tempo para fazer mais nada. E isso é uma verdade. Mas eu vou te falar, Deus, Ele não pergunta se eu estou ocupado. Deus, Ele pergunta se eu quero seguir o propósito. O propósito, que é ser semelhante a Jesus. É isso que Deus quer saber. As coisas do meu dia a dia, as ocupações, isso sou eu que vou acumulando na minha vida. Eu trabalho cedo, eu levanto cedo, eu vou trabalhar. Tudo bem. E do que isso vale se eu perder a minha salvação? E quando eu falo que eu fui ministrado, quando eu preparei essa palavra, vocês podem ter certeza que eu fui muito ministrado. E hoje o convite então é para arrependimento, uma mudança de direção, uma reconciliação com Deus, uma fé renovada. Não é uma entrega por emoção, não é porque o louvor é lindo, não é porque esse som é maravilhoso e eu estou emotivo e eu vou entregar a minha vida para Deus. Se for assim, não faz sentido. Tem que ser uma entrega para Deus, o meu coração consciente da minha salvação, consciente que eu preciso seguir aquilo que está na Bíblia, consciente que muitas coisas eu vou precisar abrir mão, mas só que abrindo mão de muitas coisas aqui, eu estarei garantindo a minha salvação eterna, junto com o Pai. Eu costumo dizer que após a morte física, nós teremos uma vida, a nossa alma terá uma vida eterna, de qualquer jeito. Mas vai caber a mim decidir se é junto ao Pai, porque a minha vida pode ser eterna em outro lado, aonde tem ranger de dentes, aonde tem fogo, aonde tem dor que não se acaba. Então hoje é o momento de você tomar uma decisão, é o momento de olhar para dentro de si, é o momento de reflexão. O Luciano, durante a ministração do louvor, falou um versículo que eu tinha comentado, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com você. Jesus, Ele é gentil. Jesus, Ele não entra onde Ele não é convidado. E se eu sou o dono da casa, para mim receber uma visita, a porta que eu abro é por dentro. Eu preciso abrir a porta para o outro entrar, se a casa é minha. Então você precisa abrir o seu coração e aceitar a Jesus. Do contrário, Jesus não vai fazer parte da sua vida. É preciso, é tempo de decisão. Decidir o que vale mais: os meus prazeres passageiros desse mundo, ou a vida eterna com o Pai. Se você é crente, e se você crê na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sem fazer dela como uma prateleira de supermercado, onde você vai e você escolhe aquilo que você quer comprar, aqui você tem que comprar a palavra de Deus por inteiro.
aquilo que é difícil de viver, mas aquilo que é alegre também, aquilo que é fácil. Só que quando nós estamos em Cristo, quando nós entregamos os nossos problemas para Cristo, nada é difícil, porque Ele fala: o meu jugo é suave. Deixa que eu carrego para você. Entregue sua vida na mão de Deus. Entregue sua vida para Jesus. Mas entregue verdadeiramente. Não faça como eu fiz uma vez. Eu entreguei meus problemas na mão do Senhor. E quando eu achei que estava resolvido, eu falei: deixa que agora eu... E aí desandou de vez. E aí eu entendi que quando Deus quer fazer algo na minha vida, Ele quer fazer por inteiro, do começo ao fim, para que depois eu não fale que foi as minhas forças que resolveram o problema. Então, se você está com problema, entregue para Jesus, mas entregue de corpo e alma. Entregue que Ele vai resolver.